E aí? Vamos ver, será que eu tô online? Será que eu estou ao vivo? Online. Será que eu tô ao vivo? Não tem ninguém aqui. Tô sentindo um pouco solitário. Olha só, dá pra me ouvir? Consegue me ver perfeitamente? E aí, vamos entrando. Você consegue, quem tá chegando aí, me responde se consegue, tá conseguindo me ver, tá conseguindo me ouvir perfeitamente. Se eu por acaso tô travado, se a voz tá boa, se vocês estão conseguindo me ouvir. E aí, não tá dando pra escutar? Tá dando pra escutar certinho? E aí, José, tudo bom? Fixei aqui o comentário. Pra quem ainda não segue, não tá acompanhando, né, o material tá sendo disponibilizado lá no Classroom. Aí eu deixei o código de acesso aqui da sala no comentário fixo. Vou esperar um minutinho e a gente já começa. Hoje eu vou pedir para o pessoal soltar uma enquete aqui no Instagram, relacionando sobre se vocês queriam ou lista de exercícios ou conteúdo. Eu vi que ficou bem pau a pau, bem equilibrado. E aí eu decidi fazer metade a resolução da nossa lista de exercícios e a outra metade a outra metade passar um pouco do conteúdo, né? Já que eu vi que bastante gente estava pedindo conteúdo e eu acho também que o conteúdo é interessante. Mas eu já disponibilizei o conteúdo da aula de hoje também lá no Classroom. Se alguém quiser dar uma olhada, só entrar lá e vai conseguir acompanhar. Mas já que vocês estão chegando aí, eu queria perguntar para vocês se vocês querem que eu dê preferência para algum exercício ou se eu começo pelo começo e vou até o fim. Ou se vocês querem que eu vá por pedaço a pedaço. Eu decidi que metade da live vai ser exercícios e a outra metade vai ser a matéria em si. Que eu vou falar sobre... Não é o início de nomenclatura, mas eu vou começar a falar sobre cadeia principal. E o exercício que eu estou comentando é os que eu já mandei lá na nossa sala virtual, beleza? Então é só entrar lá, quem não tiver acesso ainda, e ver que eu mandei os exercícios lá. Se não me engano, acho que são 12 exercícios. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso, são 12 exercícios. Como o assunto é novo ainda, então não tem só do Enem. Eu tentei pegar um do Enem ali que meio que abrange, mas tem outros exercícios de outros vestibulares e eu tentei buscar a maioria contextualizado. Principalmente tem um da FUVEST, bem interessante lá. Eu não sei se vocês chegaram a dar uma olhada nele. Eu considerei mais dificinho assim. O exercício em si é fácil, mas só se você tiver aquela sacadinha. Mas se por acaso... eu esqueci de fixar. Mas se por acaso vocês quiserem que eu quiserem dar alguma sugestão para começar de algum exercício, pode deixar aí nos comentários. Ó, a caneca do cursinho, ao longo do ano passado, pré-ENEM, a gente fez sorteio de 2 canecas nessa. Aí como eu sou professor, opa, deu uma travadinha. Deu. Então vamos lá, vamos começar fazendo exercício. Eu vou colocar aqui na tela, aí vocês vão me responder se dá pra enxergar tudo mais, ou se tá ruim a imagem, se estão conseguindo me ouvir, se eu estiver travado, vocês também me avisam, tá ok? Aqui, deixa eu ver. Bom, esse é o primeiro exercício que eu disponibilizei lá pra vocês. Lembrando que só pra quem chegou agora, a nossa live de hoje vai ser metade resolução da lista de exercícios que eu mandei lá na nossa sala virtual. O código de acesso está no comentário fixo aqui embaixo. E a outra metade vai ser conteúdo, beleza? Então a gente vai começar agora pela primeira metade, que é a resolução da lista de exercícios que eu passei para vocês. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Foi. Então na primeira questão, é uma questão da UFV. Ele fala o seguinte. No hidrocarboneto de fórmula estrutural representada abaixo, os átomos de carbono estão numerados de 1 a 7. Aí ele pede para a gente analisar as alternativas. Aí a primeira afirmativa. O total de ligações π na estrutura é igual a 3.
Lembra o que é ligação π? Ligação π é a nossa segunda ligação depois da ligação sigma. Então, por exemplo, na minha primeira ligação, eu vou ter uma ligação sigma. E na minha segunda ligação, que é no caso dessa dupla, eu vou ter uma ligação π. Então, quantas ligações π eu tenho? 1, 2, 3 ligações π. Então, essa afirmativa está certa. Na segunda alternativa, o átomo de carbono 2, o átomo de carbono 2, que é esse carbono aqui, forma 3 ligações π e uma ligação sigma. Bom, então vamos analisar esse átomo de carbono 2 que ele falou aqui. Esse daqui. Quantas ligações π ele faz? Ó, ele faz 2 ligações π, que é essa de baixo aqui e essa de cima, e faz 2 sigmas, que seria essa daqui da direita e essa daqui no meio das 2 ligações sigma. Então essa afirmativa aqui está errada. Depois, qual que é a próxima afirmativa? O átomo de carbono 5 forma 3 ligações sigma e uma ligação π. Então vamos dar uma olhada no nosso átomo de carbono 5. Eu vou apagar aqui para não sujar e fazer uma poluição visual tão grande. Então o átomo de carbono 5, ele faz uma π e 3 sigmas. 1, 2, 3. Então faz 3 ligações sigmas e uma ligação π. Então tá certo. Depois, o átomo de carbono 1 forma 4 ligações sigma. Quem que é o nosso átomo de carbono 1? É esse daqui. Esse de verde aqui. E ele faz realmente 4 ligações sigmas. 1, 2, 3, 4. Então, na nossa alternativa 1, a resposta correta seria a letra D. Se alguém tenha ficado com alguma dúvida aí, pode mandar aí nos comentários. Agora vamos fazer a número 2. Tá dando para enxergar aí? Vocês estão conseguindo acompanhar? Se quiser que eu vá um pouco mais devagar, também deixa nos comentários para eu saber, tá ok? E se alguém tiver com alguma dúvida enquanto estiver explicando, pode mandar aí. Número 2. O furano é um composto orgânico tóxico, possivelmente cancerígeno, que apresenta a seguinte forma estrutural. Essa daqui. Nesse composto, a hibridação dos átomos de carbono corresponde a... A gente vai ter que olhar os átomos de carbono. Quantos átomos de carbono nós temos aqui? Nós temos 1, 2, 3, 4. Então vamos dar uma olhada mais perto nesses átomos de carbono. Então esse carbono aqui, quantas ligações ele está fazendo? Ele está fazendo uma dupla, uma simples e outra aqui com hidrogênio, que a gente tem que saber, lembra? Então tá ok. Então, se ele faz 2 simples e uma dupla, vai ser sp2. Pelo que a gente já viu. Então a alternativa que apresenta sp2 é a letra E. Então tá. Essa é do Enem. Essa daqui eu já cheguei até a comentar em sala. Em sala não, né? Em live. O grafeno é uma forma alotrópica do carbono constituído por uma folha planar, arranjo bidimensional, de átomos de carbono compactos e com espessura de apenas um átomo. Sua estrutura é hexagonal conforme a figura. Aí ele mostra a figura e sobre a figura ele pergunta: nesse arranjo, os átomos de carbono possuem hibridação? Vou reforçar o que eu falei na aula que a gente comentou sobre isso, hein? Lembra que quando ele está falando do grafeno, o grafeno ele não é um composto orgânico, ele é um alótropo de carbono. Então, diferente dos compostos orgânicos, que na nossa estrutura de linha nós temos que adicionar um hidrogênio, nos alótropos nós não temos que adicionar um hidrogênio, porque alótropos é aqueles compostos constituídos somente por carbono. Então lembra, alótropos é o constituído de um só átomo. Então ele fala aqui que essa nossa molécula, que é o grafeno, ele mostra ela aqui e ele pergunta qual a sua geometria. Então ele está fazendo quantas ligações? 3 ligações. Ele não fala, mas uma dessas ligações aqui tem que ser dupla, para a estabilidade do carbono, já que ele faz 4 ligações. Então a gente vai subentender uma dupla aqui, e a partir dessa ligação a gente vai ver esse átomo aqui. Então esse átomo está fazendo 2 duplas e 2 simples. Então, uma dupla, desculpa, e 2 simples. Então ele vai ser sp2. sp2, a única alternativa que tem aqui é a letra B. Tá ok?
Então vamos para de baixo, que também trata sobre os alótropos do carbono. Então vamos lá. Bom, o carbono é encontrado na natureza em diferentes arranjos de estruturas. O carbono diamante possui alto valor agregado e é formado sobre alta pressão, possuindo estrutura onde o carbono realiza 4 ligações simples. Ele falou aqui, ele falou o carbono diamante realiza 4 ligações simples. Bom, então se eu lembrar do que o professor já comentou, ele falou que 4 ligações simples é sp3, certo? Então vamos continuar lendo. Já o grafite possui valor agregado muito baixo comparado ao seu alótropo, diamante, e realiza ligações duplas conjugadas. As representações das estruturas dos átomos de carbono nos diferentes alótropos, diamante e grafite, são representados abaixo. Bom, bebi água aqui, por isso que eu dei uma travada. Mas bom, por que eu achei interessante colocar essa questão? Porque se você vai direto para a imagem, você pode acabar se confundindo no diamante. Porque nessa imagem que ele coloca do diamante, não tem nenhum átomo que está fazendo as suas 4 ligações. O autor da imagem, ele ocultou essa quarta ligação. Como é que ele ocultou? Na hora dele fazer o recorte dessa imagem, ele não colocou. Então, aqui, por exemplo, eu teria que ter uma ligação. Aqui, por exemplo, eu teria que fazer outra ligação. Então, essa questão poderia ser uma pegadinha se você não lesse bem a questão, quando ele fala que são 4 ligações simples. Já no grafite, a gente pode muito bem tirar sua representação, lembra que tirar sua representação através da imagem. Então, tá fazendo, olha, uma simples, outra simples e uma dupla. Então, o meu diamante, só ligação simples, sp3. 2 ligações simples e uma dupla, sp2. Então, sp3 e sp2. A partir das estruturas citadas do enunciado da questão, podemos afirmar que a hibridização dos átomos de carbono presentes no diamante e grafite são, respectivamente, sp3 e sp2. Letra D. Vamos continuar. Bom, essa é uma outra questão que era um pouquinho chatinha ainda. Então, vamos lá. Questão da UFPR. O átomo de carbono sofre três tipos de hibridização. sp3, sp2 e sp. Essa capacidade de combinação dos orbitais atômicos permite que o carbono realize ligações químicas com os outros átomos, gerando um grande número de compostos orgânicos. A seguir, são ilustradas estruturas de 2 compostos orgânicos que atuam como hormônios. Nós temos então a testosterona e a progesterona. Acerca da hibridação dos átomos de carbono nos 2 hormônios, considere as seguintes afirmativas. Então vamos lá. O que ele nos falou aqui de importante? De importante, ele só falou que os átomos de carbono sofrem hibridação fiz errado aqui. Formam hibridação sp3, sp2 e sp, o que a gente já sabia. E ele mostrou então 2 hormônios, que é a testosterona e a progesterona. Então, falando sobre esses progesteronos, sobre esses hormônios, a progesterona e a testosterona, ele faz as seguintes afirmativas. Primeira afirmativa: a testosterona possui 2 átomos de carbono com orbitais sp2. Então, a testosterona, o de cima, possui 2 átomos de carbono com hibridização sp2. Bom, vamos olhar aqui. sp2. Para ser sp2, tem que fazer, então, uma dupla. E o resto simples. Quantos carbonos aqui que fazem uma dupla e o resto simples? A gente tem aqui, esse carbono faz uma dupla, esse outro carbono faz uma dupla e esse outro carbono faz uma dupla. Então, se a gente olhasse direto, só para olhar nas duplas, a gente já consegue saber que nós temos 3 carbonos sp2. Ah, professor, e se eu tivesse outra dupla aqui? Então ele seria sp. Lembra, só uma dupla é sp2, 2 duplas sp. Então tá bom. Então essa alternativa aqui tá errada. Afirmativa 2. A progesterona possui 4 átomos de carbono com orbitais sp2. Então progesterona, 4 átomos de carbono sp2. Então vamos olhar as duplas direto, porque afinal, para ser sp2 tem que ter pelo menos uma dupla. Então, esse carbono faz uma dupla, esse carbono faz uma dupla, esse carbono faz uma dupla
e esse carbono faz uma dupla. Então, quantos carbonos nós temos com sp2? Realmente nós temos 4. 1, 2, 3, 4. Então, a afirmativa 2 está certa. Afirmativa 3. Ambos os compostos apresentam o mesmo número de átomos de carbono com orbitais sp3. Aí que mora o perigo. Lembra que eu falei para vocês ficarem atentos em relação a saber, conseguir enxergar essa molécula e conseguir identificar os carbonos? Por isso, porque muitas vezes eles podem te perguntar isso. Então vamos contar quantos átomos de carbono sp3 nós temos. Lembra, para essa sp3 tem que fazer 4 ligações simples. Então tem 4 ligações simples. Então vamos olhar. Primeiro eu vou apagar tudo isso aqui para não nos confundirmos. Apaguei. E agora vamos lá. Então eu vou contar só as ligações simples, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então aqui nós temos 16 carbonos fazendo só ligação simples. Lembrando que esses dois aqui fazem com hidrogênio, tá? E esses outros aqui, o hidrogênio tá subentendido, né, na representação. Então, né, na testosterona nós temos 16 carbonos sp3. Na afirmativa ele pergunta se os dois são iguais. Então a gente tem que contar também a progesterona. Então vamos apagar os dados da progesterona, as marcações, e vamos contar quantas ligações simples nós temos na progesterona. Não quer apagar, pera lá. Apaga, Josh. Apagou. Então vamos contar agora, vamos contar de azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Olha só, nós temos então 17 carbonos fazendo hibridização sp3. Ó, 16 é diferente de 17, né? Então, a afirmativa 3 está errada. Então vamos para a nossa última afirmativa. O número total de átomos de carbono com orbitais sp3 na testosterona é 16. Então o número total de átomos de carbono sp3 na testosterona é 16. Bom, é isso mesmo, a gente chegou aqui, ó, 16 átomos de carbono. Então a quarta está certa. Então, como resposta certa, nós temos a 2 e a 4. Então, assinale a alternativa correta. Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. Então, letra B. Gente, deixa eu voltar aqui pra mim. Oh, meu Deus. Gente, se ficar alguma dúvida, pelo amor de Deus, manda aqui nos comentários. Pede pra eu parar. Para, professor, eu tô com dúvida. Me explica. Quem eu vou e explico novamente, beleza? Tem tempo ainda. Então, vamos voltar lá pra resolução. Vamos trazer mais pra cá agora. E vamos pra questão 6. Essa questão era mais de boinha, tá ok? Então, essa daqui tinha que acertar. Mas se não acertou também não tem problema. Vamos resolver ela aqui agora e tirar as dúvidas. 6. As ligações químicas... Opa, achei que fosse pergunta aqui. As ligações químicas nos compostos orgânicos podem ser do tipo sigma e pi. As ligações sigma é formada pela interação de dois orbitais atômicos, segundo o eixo que une dois átomos, ao passo que a ligação π é a interação dos orbitais atômicos se faz segundo o plano que contém o eixo de ligação. Essa é a parte que eu vou deixar para a professora de Química Geral explicar. Lembra, essa parte das ligações ela vai explicar para vocês bonitinho. Mas eu já ensinei um macete para a gente conseguir saber se o carbono se a molécula faz ligação sigma ou π. Então vamos lá. Ah, beleza, Giovanni, beleza. Então vou tentar ir mais devagar. Então estamos na 6. Na 6, ele fala o seguinte. Os compostos orgânicos fazem ligação do tipo... os compostos orgânicos as ligações podem ser do tipo π ou do tipo sigma. E aqui ele mostrou esse composto orgânico aqui. E aí sobre essa estrutura acima, ele coloca as seguintes alternativas. Então, ele pede, o composto acima tem 2 ligações sigma e 6 ligações π. E ele vai falando. Então, antes de a gente ficar lendo as ligações, vamos nós mesmos fazer o que a gente aprendeu em sala. Em sala não, em live.
Então, quando a gente só tem ligação simples, vai ser ligação do tipo sigma. Então, aqui a gente tem uma sigma, aqui a gente tem sigma, sigma, sigma mais uma vez, sigma e sigma. Já quando a gente tem uma dupla, o que acontece quando a gente tem dupla ou tripla? A primeira ligação sempre vai ser a sigma e as demais vão ser π. Lembrando que na tripla a ligação do meio é a sigma, beleza? Então vamos lá. Essas ligações duplas. Então a gente vai ter uma π, outra π, e eu devia ter continuado com a mesma cor de negócio, né? Uma sigma e outra sigma. Então vamos contar. Quantas ligações sigma nós temos? Nós temos, deixa eu pegar amarelo para contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ligações sigma. E quantas ligações π? 2 ligações π. Qual alternativa então vai conter essas ligações? 8 ligações sigma e uma π é a alternativa E. Letra E de elefante. Então, a 6 é a letra E. Vamos para a 7. Olha só como eu acredito em vocês. Coloquei até uma questão do ITA aqui. Então, na 7, ele fala o seguinte. Em relação à molécula esquematizada abaixo, são feitas as seguintes afirmações. 1. Entre os átomos de carbono 1 e 2, existe uma ligação sigma. Então, entre os átomos de carbono 1 e 2, existe uma ligação sigma. Certo? Existe uma ligação sigma. 2. Entre os átomos de carbono 1 e 2, existe uma ligação π. Certo? Existe uma ligação π. Entre os átomos de carbono 1 e 2, existem duas ligações sigma. Errado. Opa, faltou certo aqui. Por que errado? Porque para ter duas ligações... Porque um átomo não consegue fazer duas ligações sigma com um outro átomo fazendo uma dupla. Então, acho que ficou confuso o que eu expliquei agora. Deixa eu explicar de novo. Um átomo, ele não consegue fazer, quando ele faz duas ligações, quando ele faz uma ligação dupla, duas sigmas. Lembra? Uma sigma, outra π. Se for tripla, sigma, π, π. Beleza? Vamos voltar. Então a terceira afirmativa estava errada. Afirmativa 4. Vamos, como a gente perdeu ali, a 1 está certa e a 2 está certa. Então a gente já poderia anular a B. Já poderíamos anular também a D. Já poderíamos anular também a E. Sobrando só a C e a A. Então vamos ler a 4 só para desencargo de consciência. Só para ter certeza que está errado. Entre os átomos de carbono 1 e 2 existem duas ligações π. Olha que absurdo. Não pode ser. Já que faz duas ligações, já que faz uma dupla, tem que ter uma sigma no meio. Então está errado. E a 5. Todas as ligações entre os átomos de carbono e hidrogênio são ligações sigma. Vamos olhar lá. Ele falou que todos os átomos de carbono ligados, todas as ligações de carbono e hidrogênio são sigma. Olha, são mesmo, ó. Sigma, 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 sigma. Então tá correta. Então a 5 também está certa. Então é a alternativa C. 1, 2 e 5 estão corretas. Agora vamos para a questão que eu julgo. Pode ser bem parecida com o Enem, porque é bem contextualizada. E a mais difícil porque muitas vezes você pode começar a ler a questão e desistir, sem responder. Muitas vezes você fala, essa questão é muito difícil, não vou saber responder, vou chutar. Mas se você ler todas as alternativas e a questão toda, você vai conseguir. Ou melhor, a questão talvez você nem precisa ler. As alternativas, se você ler, já era. Mas vamos ler a questão. FUVEST. Admite-se que as cenouras sejam originárias da região do atual Afeganistão, tendo sido levadas para outras partes do mundo por viajantes ou invasores. Com base em relatos escritos, pode-se dizer que as cenouras devem ter sido levadas à Europa no século XII e às Américas no início do século XVII. Em escritos anteriores ao século XVI, há referência apenas de cenouras de cor roxa, amarela ou vermelha. Nem sabia que existia cenoura dessa cor, porque é tudo laranja, mas vamos lá. É possível que as cenouras de cor laranja sejam originárias de Países Baixos e que tenham sido desenvolvidas inicialmente à época do Príncipe George. No Brasil são comuns apenas as cenouras laranja. Que bom, né? Porque eu nunca vi outra cenoura.
cuja cor se deve à presença do pigmento beta-caroteno, representado a seguir. Então ele falou uma parte interessante, que é dos Países Baixos, da qual eu não sei quem são os constituintes dos Países Baixos, mas você tem que saber, isso é parte de geografia. Sim, eu tenho um déficit em geografia, mas vamos lá. E ele mostrou esse composto orgânico aqui, que é o beta-caroteno. Vou tomar mais uma água aqui. Bom, com base no descrito acima, e considerando corretas as hipóteses ali levantadas, é possível afirmar que as cenouras de coloração laranja, que contêm o beta-caroteno, podem ter sido levadas à Europa pela Companhia das Índias Ocidentais e contêm um pigmento que é o polifenol insaturado. Bom, eu vou deixar, porque eu ainda não expliquei essa parte, mas quem conhece um pouco mais sobre funções orgânicas sabe que aqui nós não temos um álcool, então tá errado. B. Podem ter sido levadas à Europa por rotas comerciais norte-africanas e contém um pigmento cuja molécula possui apenas duplas ligações cis. Bom, outro ponto que eu também não comentei em sala. Mas vamos lá, você também ia conseguir responder mesmo sem saber as duas coisas. É ligação cis? Não, a gente tem ligação trans aqui, para quem já tá um pouco antenado. Deixa eu só pintar. Para quem tá um pouco antenado, deixa eu só pintar a que seria a cis e a que seria a trans. Cadê? Nós temos uma trans aqui. Eita, pera lá. E a trans seria... primeiro, tem pontos que nem dá pra ter, né? Mas a trans seria essa daqui, ó. No meio. Dificuldade pra achar. Aqui, ó, a trans. Esse daqui. Voltando lá. Já que a gente não viu isso ainda, a gente vai explicar isso com calma, isso é mais pra frente. Mas vamos continuar lendo as questões. C. Podem ter sido levadas à Europa pelos chineses e contém um pigmento natural que é um poliéster saturado. A gente também não viu sobre polímeros. Mas também vamos pular. E também não é, tá? Mas vamos pular que a gente ainda não viu isso ainda. E você ainda vai conseguir responder sem saber. D. Podem ter sido trazidas ao Brasil pelos primeiros degradados e contém um pigmento que é um polímero natural cujo monômero é o etileno. Também não tem nada a ver. Monômero etileno não tá certo. Professor, não viu isso ainda. Calma. Lê a alternativa aí. Podem ter sido trazidas a Pernambuco durante a invasão holandesa e contém um pigmento natural que é um hidrocarboneto insaturado. Bom, vamos olhar de novo a molécula? Então, o que eu passei para vocês na aula passada foi sobre olhar uma cadeia carbônica e saber se ela é saturada ou insaturada. Para ser insaturada, tem que ter ligação dupla. Olha quantas ligações duplas nós temos aqui. Bom, então esse daqui é uma molécula insaturada. Então a alternativa é a letra E. Gente, toda vez que vocês não souberem uma questão, eu falava isso muito pro pessoal do cursinho do ano passado. Sejam criativos. A gente não sabia, por exemplo, a alternativa A, B, C ou D estavam certas. Nós não tínhamos a mínima ideia, porque a gente não chegou a tratar isso ainda. Mas a gente vai desistir? Não, vamos continuar, vamos ler tudo. Vamos até o final. E olha só, na alternativa E a gente ia ter a resposta. E a questão que era, você olhava até a alternativa D, parecia ser extremamente difícil, é facinho. Se você ler hidrocarboneto saturado, já era, tá fácil. Tá ok? Então vamos continuar lá. Então, questão 9. O óleo de citronela é muito utilizado na produção de velas e repelentes. Na composição desse óleo, a substância representada a seguir está presente em grande quantidade, sendo, dentre outras, uma das responsáveis pela ação do repelente do óleo. Então tá. Aí ele mostrou, então, o composto orgânico responsável pelo utilizado nos repelentes. A cadeia carbônica dessa substância é classificada como? Bom, então vamos olhar essa cadeia. Ela é saturada ou insaturada? Ó, tá fazendo dupla ligação aqui. Se está fazendo dupla ligação, é insaturada. Então a letra A e B não pode estar certa. Ramificada, aromática ou normal? Bom, olhando, a aromática você não pode marcar de jeito nenhum. Porque para ser aromático tinha que estar fechado.
Então, cancela. Agora, ramificada normal. Está vendo que a gente tem ramos dentro da nossa cadeia principal? Então, ela vai ser ramificada. E agora, homogênea ou heterogênea? Vamos supor que a gente não sabe se ela é ramificada ou normal. Homogênea ou heterogênea? Lembra que eu falei que para ser heterogêneo, o meu heteroátomo tinha que estar entre carbonos? Aqui a gente não tem um carbono aqui. Então, se a gente não tem esse carbono aqui, então ela vai ser homogênea. Homogênea. Então, a alternativa correta, letra C. Até agora, alguma dúvida? Tá tranquilo? Podemos seguir? Bom, então vamos para a questão número 10. O trimetilpentano, conforme a fórmula estrutural representada abaixo, é um alcano isômero do octano. Ele é o padrão 100 na escala de octanagem da gasolina e é impropriamente conhecido como isoctano. Tratei disso acho que na aula número 0 e na primeira aula. Mas vamos lá. Quanto maior o índice de octanagem, melhor é a qualidade da gasolina. Por que é melhor a qualidade da gasolina, professor? Porque o isoctano, que na verdade é aquele outro nome, ele consegue aguentar uma pressão maior sem explodir, sem fazer explosões antes da hora. Diferente do heptano, que é um padrão ruim de gasolina. Então, se minha gasolina tem mais heptano, minha gasolina é ruim. Se minha gasolina tem mais isoctano, ela é muito boa. Então, de acordo com aquela cadeia lá, vamos classificar ela. Então, agora vai ser um pouco mais complicado. Saturado ou insaturado? Só ligações sigmas. Só ligações sigmas, certo? Mas ele não pergunta sobre isso. Só ligações simples. Então, ele vai ser saturado. Bom, de novo, ele pergunta o que mais? Se é uma cadeia... Então, só ligações simples. Saturado. Então, vamos cancelar. Ligação aberta, cíclica. Esse composto aqui, ele não é de cadeia fechada. Então, ele não é cíclico. Então, ele é aberto. Então, a gente pode cancelar. Então, vamos voltar para cá. Então, ele é aberto. Cancela esse daqui. E agora? Normal ou ramificado? E já vamos logo para a segunda. Heterogênea ou homogênea? Bom, ó a nossa cadeia principal aqui com pequenos ramos. Então, ela é ramificada. Nós não temos um heteroátomo, então não tem nem como ser heterogênea. Então, alternativa correta, letra C, de camaleão. Então, número 11, da Unesp. A molécula orgânica de fórmula representada abaixo tem a seguinte característica. Olha que questão facinho essa. Mas se a gente não soubesse que era uma ligação π, a gente não ia conseguir responder. Então, possui uma única ligação π. Tá certo, uma ligação π. Então tá certo. Então é essa. Mas vamos confirmar se as outras estão erradas. Só possui ligações sigmas. Não, possui uma π aqui. Então tá errado. Possui 2 átomos de carbono terciário. Carbono terciário. Quantos átomos nós temos? Nós temos só um. Ó, vamos dar uma olhadinha nesse átomo aqui. Ele está fazendo apenas 3 ligações com outros 3 átomos de carbono. 1, 2, 3. Deixa eu apagar isso aqui que eu escondi o átomo de carbono. Então ele está fazendo 3 átomos de carbono. Então não são 2, é 1. Apresenta isomeria cis-trans. A gente não viu isso ainda, mas não apresenta por causa desses 2 hidrogênios aqui. Mas vamos lá. Só pela primeira você ia conseguir responder. E é saturada? Não, não é saturada. É insaturada por causa da ligação dupla. Então a alternativa correta, letra A. E por fim, a última questão, que é basicamente o que eu falei. Saiba onde vai ter carbonos e hidrogênios, porque uma hora vamos precisar. Então vamos lá. A exposição ao benzopireno é associada ao aumento de casos de câncer. Observe a fórmula estrutural dessa substância. Então ele mostrou a fórmula da substância. Com base na fórmula, a razão entre o número de átomos de carbono e hidrogênio vai ser uma dessas alternativas. Então a gente quer a razão entre carbono e hidrogênio. Então vamos lá, vamos contar quantos carbonos nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então nós temos 20 átomos de carbono. E agora? E os hidrogênios? Como é que nós vamos contar? Bom, lembra, o carbono ele faz 4 ligações, certo? Então se ele faz 4 ligações, então vamos achar as 4 ligações para saber onde a gente vai completar com o hidrogênio. Aqui, então ele está fazendo 1, 2, 3, então vai ter um hidrogênio aqui. Depois, 1, 2, 3, vamos ter outro hidrogênio aqui. Da mesma forma, vamos ter um aqui. E da mesma forma, vamos ter um aqui. Esse hidrogênio ficou meio estranho. E esse daqui? Esse aqui está fazendo 1, 2, 3, 4. Então esse aqui está fazendo as 4 ligações já, da mesma forma que esse daqui. Então todos que vão estar meio que conectados, eles já estão fazendo as 4 ligações. Então vamos olhar o resto. Esse aqui, ó. Ah, esse aqui não tá, desculpa. Não, esse aqui tá. Errei. Esse aqui que não tá. Esse aqui tá sobrando uma ligação. Então a gente pode completar aqui, aqui, aqui. E aí a gente vai completando com a quantidade de hidrogênios. Até a gente completar tudo. E a gente vai contar. Então vamos lá. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Faltou um. Porque aqui faltou esse daqui, ó. Errei. Viu? Então 12. Então se a gente fizer 20 sobre 12, 10 sobre 6, 5 sobre 3. Alternativa D. Realmente, tinha faltado um aqui em cima. Depois eu marquei ele aqui, mas eu faltou... Opa, ficou de azul. Faltou marcar ele aqui mesmo, tá certo. Bom, então tá respondido. A gente respondeu então a nossa primeira lista de exercícios. Eu pretendo lançar outra segunda-feira, depois da nossa aula, e já vai envolver nomenclatura. Inclusive, na aula de hoje eu deixei exercício para casa, que é para vocês treinarem e identificar a cadeia principal. Então, quem não olhou o material, dá uma olhadinha lá, que eu deixei lá para vocês fixarem. Porque a aula de agora é uma aula que eu considero um pouco complicadinha. Ela é muito chatinha de ficar escrevendo o que é, mas é muito mais fácil você aprender. Então é por isso que a gente vai tratar agora, que vai ser a identificação de uma cadeia principal. Se você olhou lá o material, deixa eu só abrir ele aqui. Se você olhou lá o material, você viu que eu coloquei o seguinte, eu coloquei 4 passos para você identificar a cadeia principal. Eu fiz essa transição meio rápida porque nosso tempo está meio acabando, mas se você ficou com alguma dúvida em relação aos exercícios que a gente acabou de fazer, deixa aqui nos comentários que eu respondo, tá ok? Fica tranquilo. E se você quiser ver a resolução deles de novo, mais tarde eu vou subir o vídeo lá no YouTube, então dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube lá. Inclusive lá tem também aulas de física, redação e matemática lá, então dá uma olhadinha lá que é bacana. Tá bem bacana, os professores estão se empenhando, tá bem legal as aulas. Recomendo. Então vamos lá. Como que nós vamos fazer para identificar uma cadeia principal? Primeiro, nós vamos seguir 4 passos. Que na verdade não são passos, mas é uma ideia do que nós precisamos fazer. Então, primeiro, a cadeia principal vai ser aquela que contém o maior número de carbonos. Ah, professor, então eu vou ver o maior número de carbonos e vou marcar aquela como principal. Pera lá. Por quê? Porque dentro da cadeia principal você precisa conter a função orgânica, se tiver, a insaturação, se tiver, e você tem que priorizar o maior número de radicais. Então, esses são os que eu considerei como passo. Então, você vai olhar o maior número de carbonos. Beleza. Agora você vai ver, tem a função orgânica presente nele? Tem? Não tem. Então, você vai ter que fazer sua cadeia principal passar por lá. Depois, tem saturação presente nele? Tem. Ah, não tem? Então, vai ter que fazer sua cadeia principal passar por lá. E, por fim, maior número de radicais. Como assim? Eu vou mostrar um exemplo para vocês, para tirar a dúvida. Mas, às vezes, vamos supor que eu tenho 2 rotas. Eu posso fazer minha cadeia principal passar pela direita e outra passar pela esquerda. Qual que eu vou escolher? A que tiver mais radicais. Beleza? Tá, achei minha cadeia principal. O que falta agora? Falta a gente enumerar ela. Colocar os números para que a gente possa, então, fazer a nomenclatura. Essa aula de identificar a cadeia principal e fazer a enumeração dela é essencial para a gente aprender nomenclatura, beleza? Então, vamos ficar atentos aqui. Se tiver alguma dúvida, manda nos comentários que eu vou responder. Porque essa daqui, se você tiver com dificuldade, você vai errar a nomenclatura. É certo. Dito e certo. Se você não souber identificar uma cadeia principal, você vai errar a nomenclatura. Então, vamos lá.
E a numeração, como é que a gente vai fazer? A gente vai priorizar a numeração da seguinte forma. O menor número vai ter que ser para a minha função. Ah, professor, não tem função. Então, o menor número vai ter que ir para a insaturação. Ah, não tem insaturação. Então, o menor número vai ter que ser para as ramificações, caso tiver. Se também não tiver, aí na hora que a gente começar a aprender a nomenclatura, que a gente vê etil, metil, a gente vai ter que dar a ordem alfabética, beleza? Então vamos lá, vamos para o primeiro exemplo, que eu acho que essa aula é muito mais fácil a gente mostrar exemplos do que eu ficar falando para vocês o que é e o que não é. E é isso. Então vamos lá, eu separei aqui alguns exemplos, que são os exemplos da apostila, e no fim é um dos exercícios que eu mandei para casa, tá ok? Então vamos lá. Então aqui nós temos essa molécula. Bom, então tá. Que a cadeia principal vai ser aquela que vai conter o maior número de carbonos, certo? Certo, então eu vou começar a contar o maior número de carbonos. Então eu vou fazer por aqui primeiro. Fazer uma reta aqui. Que é o que a gente, quando a gente está aprendendo, o que a gente mais faz é fazer reta. Então tá, vamos contar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, eu tenho 7 carbonos aqui, bacana. E se eu tentar, por exemplo, fazer outra rota? Seguir por aqui. Melhor, vou aqui por cima. E vou vir pra cá e vou descer aqui e vou parar aqui. Quantos carbonos será que eu vou ter? Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha só, eu tenho um carbono a mais. Bom, então se eu tenho um carbono a mais, então eu posso apagar a de cima, porque não vai ser essa de cima. Então vou apagar a de cima. Bom, tem outra coisa que eu posso... Tem outro caminho que eu posso seguir? Por exemplo, eu posso seguir esse caminho aqui? Esse daqui? Posso seguir esse caminho aqui? Pode. Por quê? Também vamos ter 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eita, eu contei errado. Ou eu contei errado de cima ou eu contei errado de baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acho que contei de baixo errado. Vamos lá. Ao vivo nós erra mesmo. Então vamos consertar. Vamos de cima. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, esse daqui que era o 6. Me dá a caneta azul. Então esse aqui é o 6. Esse aqui na verdade é o 7. Aí esse aqui que eu marquei o 7 na verdade é o 8. E esse aqui que eu marquei com 8 na verdade é o 9. Bom, então tem diferença eu seguir para eu escolher o caminho vermelho ou azul? Não, não tem diferença nenhuma. Você pode escolher tanto o vermelho quanto o azul. Oh, meu Deus, apaguei o 7 que estava certo. O 8, que na verdade é 8. Tá difícil, mas a gente vai aqui. Tem diferença então se o caminho vermelho ou azul? Não, não tem. E a nomenclatura, mais pra frente a gente vai ver que seria a mesma. Mas vamos lá. Então a gente pegou o maior número de carbonos. O que falta agora? Falta então nós pegarmos a insaturação. Temos insaturação aqui nesse desenho? Temos sim. É essa daqui. A gente está passando pela insaturação? Beleza, estamos passando. Então se a gente está passando, então qual que é a outra prioridade? Maior número de radicais. Quais são os radicais que nós temos aqui? Bom, eu vou escolher então para a gente, como cadeia principal, vou escolher a cadeia vermelha. Então vou apagar a azul. Então apaguei a azul. Lembrando que azul também estaria certo. Então quais seriam os nossos radicais aqui? Quais serão os nossos radicais aqui? Serão esse daqui, esse e esse. Ah, e agora? Por onde eu vou numerar essa cadeia? Eu posso numerar tanto da esquerda para a direita, como eu numerei, quanto eu posso numerar da direita para a esquerda. Então eu posso numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qual que é o jeito correto de fazer essa enumeração? Bom, a prioridade vai ser da insaturação. Então, a minha insaturação ela vai ter que conter o menor número.
Lembrando, a gente sempre vai da primeira para a segunda, tá? Então a gente está contando, vamos contar da esquerda, da direita para a esquerda. Vamos contar nesse sentido aqui de verde. Então se a gente contar daqui, ó, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a insaturação está no carbono 6. A insaturação está no carbono 6. Se eu contar agora no outro sentido, no sentido vermelho, se eu contar nesse sentido, então o que a gente vai ter? A gente vai ter 1, 2, 3. Então a insaturação está no carbono, está no terceiro carbono, está no carbono número 3. Qual que é menor? 3 ou 6? O 3. Então, o correto da gente contar essa molécula vai ser da esquerda para a direita. Então, a forma correta é a de vermelho. Tá ok? Professor, eu fiquei com alguma dúvida, então vamos fazer mais um exemplo para tentar te ajudar. E se eu te apresentar essa molécula agora? Então, vamos lá. Quais jeitos eu posso, como que eu posso fazer essa minha ramificação? Primeiro, lembra, posso fazer isso daqui? Posso. Eu posso fazer o que eu quiser. Se eu quiser achar que minha cadeia principal é essa aqui de baixo, eu posso achar, só não vai estar certo. Então tá, mas por que eu marquei essa daqui? Porque alguns alunos, durante a aula, acabam se confundindo e esquecem de pegar esse carbono aqui em cima. Lembra, quando você está escolhendo a cadeia principal, você... Lembra aquele jogo da cobrinha, que você vai comendo os negocinhos? Um jogo bem antigo. Você vai, minhoquinha, você vai lá e você, tipo, é no quadrado da tela do celular, você vai pegando assim, esqueci o nome do jogo. É a mesma coisa. A nossa cadeia, ela só vai numa linha, numa frente. Então ela pode se desdobrar, só que ela não pode passar por ela mesma. Ela não pode se cruzar e ela também não pode ela não pode se cruzar, basicamente isso. Mas ela pode fazer a dobrinha. Então, na nossa molécula aqui, oh meu Deus, volta. Na nossa molécula aqui, nós podemos escolher esse jeito, mas o correto talvez, seria nós escolhermos essa daqui. Fazer essa voltinha aqui. Bom, professor, eu vi outro jeito aqui. Vi que eu posso começar desse carbono aqui, e em vez de ir para cima, eu vim para baixo. Ah, beleza. Bom, então tá, marquei esses jeitos aqui. Peguei, então, o maior número de carbonos. Vamos contar, na verdade? Que eu não contei, né? Então, aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui em cima, 7, 8. 8 carbonos. E o de verde? E o verde, como é que seria a numeração? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá ok. Achei que tivesse pulado um carbono, mas não pulei nada não. Bom, então por qual lado eu devo escolher? Ainda não sei. Mas vamos continuar. E agora? O que eu posso fazer? Agora, a gente vai para a segunda função. Para o nosso segundo passo. Conter a insaturação. Então... perceba aqui que eu não contei a insaturação. Então, se eu não contei a insaturação, então o que eu fiz até agora está errado. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que apagar. Na verdade, só adiantava eu apagar o final aqui, mas se eu apagar isso aqui, eu vou apagar tudo. Então, eu vou apagar e vou marcar agora a insaturação. Então, eu vou marcar aqui a insaturação. E vou fazer também passar pela insaturação. Ah, beleza. Então agora eu continha a insaturação. Bom, as duas cadeias contêm a insaturação. E agora? Agora eu vou priorizar o maior número de radicais. Então vamos lá. Primeiro eu vou mexer no verde. Então a gente vai agora ver as ramificações do verde. Então eu vou até marcar de azul. Então no verde a gente vai ter quais ramificações? A gente vai ter essa. A gente vai ter essa. A gente vai ter essa. E vamos ter essa. Então, para o caminho do verde, nós teremos 4 ramificações. Já, se a gente fizer o caminho pelo amarelo, quantas ramificações nós vamos ter? O amarelo vai ser o nosso vermelho, tá ok? Então, pelo amarelo, a gente continua tendo uma ramificação,
E no caso, só mais outra ramificação, que vai ser esse negócio gigante aqui. Ó, então pelo amarelo eu tenho duas ramificações. Então, professor, qual que eu tenho que escolher? Vou ter que escolher as 4 ramificações, por causa da nossa prioridade. Então, o caminho correto que nós devemos escolher para essa cadeia carbônica vai ser as 4 ramificações. Opa! Então, vamos apagar o que está errado. Porque agora a gente vai precisar, então, numerar. Então, eu vou apagar o amarelo e vou só deixar o verde. Só deixar o verde. E a numeração do verde está toda estranha, né? Bom, então vamos fazer o verde novamente. Foi isso daqui que nós escolhemos. E agora, professor, como que nós vamos fazer para contar a numeração dele? Bom, lembra da prioridade, a gente vai ter que sempre priorizar a dupla ligação. Então, olha, tem uma dupla ligação aqui. Então a gente poderia começar a contar daqui, esse pode ser nosso 1, quanto a gente pode contar daqui. Só que o correto de nós contarmos vai ser com a ramificação com o menor número. Então, eu vou contar com o número 1 aqui. Vou contar da esquerda para a direita. Então, esse vai ser 1, 2, 3, 8 carbonos. Então, essa seria a nossa numeração. Vamos para mais um exemplo, então. Esse daqui é um pouco mais complicado. Bom, então o primeiro passo que a gente sempre faz é marca do meio. Porque do meio é sempre mais fácil. Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem outro caminho que eu também posso obter 9 carbonos? Não sei, tem que fazer para saber. Então vamos contar, eu acho que talvez por aqui possa ser que a gente mude alguma coisa. Opa, fiz errado. Então se eu for pelo caminho vermelho, então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos também. Tem outro caminho que eu posso seguir? Não. Esses vão ser os caminhos que você mais vai ter número de carbonos. Tá, então a gente tem 2 caminhos. Então agora a nossa dúvida é qual... No caso da prioridade para enumerar, os hidrocarbonetos já inclusos na função. Como assim? Manda um pouco mais de coisa para eu entender. Enquanto isso, vamos continuar aqui. Então nós temos os 2 caminhos, o caminho em vermelho e o caminho em verde. Os dois têm o mesmo número de carbonos. Então o nosso segundo ponto vai ser incluir as insaturações. Tem saturação? Não, não tem. Então o próximo ponto é priorizar as ramificações. Eu vou apagar isso aqui porque isso aqui está horroroso e está me agoniando. Vou fazer de novo rapidão. Então o nosso segundo passo vai ser priorizar as ramificações. Então primeiro, nós vamos ter... Primeiro passo, maior número de carbonos. Segundo passo, ramificação. Segundo passo, a função, como são hidrocarbonetos. O hidrocarboneto já está incluso na função. O terceiro passo é contar as insaturações. E o quarto passo é priorizar o número de radicais. Tá ok? Então a gente vai escolher essas duas cadeias. Ah, tá, na parte de incluir a função orgânica. Quando é hidrocarboneto, que é só carbono e hidrogênio, a função ela já vai estar inclusa na nossa própria cadeia. Só quando for outra função orgânica, como álcool, aldeído, cetona, aí a gente vai ter que priorizar essa função. Mas quando for hidrocarboneto, pode ficar tranquilo que você já vai estar incluindo esse passo, né, para identificação. Então tá bom. Então a gente está em dúvida entre essas duas cadeias. Vamos contar então as ramificações. Então eu vou escolher primeiro a cadeia verde e vou marcar as ramificações de azul. Então eu estou escolhendo a cadeia verde e vou marcar as ramificações de azul. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Ah, e a cadeia de vermelho? Então a cadeia vermelha eu vou marcar pela cor roxa. Então a cadeia vermelha agora. A gente vai ter 1, 2, 3,
4, 5, 6. Então pela cadeia roxa eu tenho 6 ramificações, enquanto pela cadeia verde eu vou ter 5 ramificações. Então eu vou ter que escolher a cadeia vermelha. Eu fiz uma pegadinha aqui, né? É mais fácil fazer o 5 verde do que o 5 vermelho. Então nós vamos ter que escolher a cadeia vermelha. Então vamos apagar lá e vamos manter só a cadeia vermelha. E agora, professor, como que a gente vai fazer para enumerar? E era essa a questão que eu queria mostrar para vocês. E quando eu tenho muitas ramificações? Então primeiro a gente vai enumerar dos dois lados. Então eu vou numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora eu vou enumerar da direita para a esquerda. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bom, quando a gente tem muitas ramificações, é importante a gente fazer o seguinte. Eu não sei para qual lado a gente tem que começar. A gente tem que dar prioridade para o menor número que está nas ramificações. Por quê? Porque eu tenho que dar prioridade para a função. A função é hidrocarboneto. Então, como a Stephanie já até perguntou, então quando é hidrocarboneto, a função já está contida em toda a cadeia, em toda a molécula. Segundo, para insaturação, eu não tenho insaturação. Terceiro, menor número para as ramificações. Então vamos aqui olhar. Se eu for pelo azul, eu vou ter ramificações. Então eu estou indo da direita para a esquerda. Então pelo azul, quais serão os números das ramificações? Eu vou ter uma ramificação no 2, uma no 4, outra no 4, uma no 5. Isso aqui era para ser uma vírgula. Agora ficou feio esse negócio aqui. Eu vou ter uma no 2, uma no 4, outra no 4, outra no 5, outra no 7 e outra no 8. E agora, se eu for da esquerda para a direita, nesse sentido aqui, eu vou ter uma ramificação no 2, outra no 3, outra no 5, duas no 6 e uma no 8. Bom, então qual que eu vou ter que escolher? Se eu tenho esse monte de número aqui. Nesse caso, a gente vai fazer a soma agora. A gente vai somar quantas vai somar as ramificações do lado esquerdo e do lado direito. Então, do lado esquerdo, 2 mais 3, 5, mais 5, 10, mais 6, 16, mais 6, 22, mais 8, 30. Vou contar desse outro lado também. 2 mais 4, 6, com mais 4, 10, com mais 8, 18, com mais 5, 23, com mais 7, 30. Professor, é 30. E agora? Bom, se você chegou até aí, então você consegue ter certeza que tanto faz se você escolher começar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Bom, pessoal, hoje foi o nosso tempo está acabando, então eu vou ter que encerrar a live. Mas o que eu tinha para passar para vocês era essa ideia inicial de identificar uma cadeia carbônica e fazer a sua numeração. Eu sei, isso é um pouco complicado você olhando assim de primeira. Mas para você aprender isso é só fazendo exercício. Porque é só você errando que você vai aprender. E é muito melhor você errar agora do que errar no Enem, eu te garanto. Então vamos errar agora, vamos errar aqui comigo, vamos errar nos exercícios que eu passei. Vamos perguntar lá, que até agora ninguém está perguntando nada no Classroom, então vamos mandar suas dúvidas lá. Porque é muito melhor a gente errar aqui do que lá no Enem, tá ok? Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês, a numeração. Lembra dos passos. Quais são os passos que a gente seguiu? Primeiro, a maior cadeia. Segundo, a maior cadeia vai ter que conter a função orgânica, vai ter que conter a insaturação e a gente vai priorizar o maior número de radicais. Bom, e como é que eu faço para enumerar? Bom, primeiro a gente vai priorizar a função orgânica, depois priorizar as ramificações, depois priorizar o menor número nas insaturações. Como eu disse, era isso que eu tinha que passar para vocês. Eu não vou ter tempo de responder suas dúvidas, então se você ficou com dúvida, manda lá no Classroom, beleza? A gente só tem 10 segundos, então é isso que eu tinha
para falar para vocês. Estudem nessa quarentena, se preparem, eu sei que vocês conseguem, eu sei que vocês já estão estudando, vocês já são um diferencial. E é isso, pessoal. Fiquem bem e até a próxima.